Olá, meu querido, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai visualizar o nosso vídeo. Meu querido, muito obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu compartilhamento, obrigado pelos seus comentários. Então, meu querido, a gente está acostumado a ver tantas vezes o sistema religioso. Quando eu falo de sistema religioso, eu quero falar sobre aquele sistema ao qual eu pertenci. Eu não estou falando aqui de A e B, não. É o sistema religioso evangélico, ao qual eu pertenci, fiquei lá por 45 anos. Alguém diz assim, mas Alberto, você fala assim porque você se frustrou com o sistema religioso. Sim, é verdade. Eu me frustrei. Ai, palavra difícil. Eu me frustrei. Sabe por quê? Porque de tanta decepção que eu passei, por que que os pastores, eles não ensinam a Bíblia do jeito que tem que ser ensinado? Uma das coisas que me atraiu para estudar a escatologia consumada foi a partir do momento que eu comecei a respeitar a leitura, como que a gente faz para a gente aprender realmente a palavra do jeito que ela é. Ah, mas alguém pergunta, mas Alberto, você disse que foi pregador, que foi ensinador durante muito tempo. Sim, meu querido. E hoje eu me arrependi muito por ter ensinado tantas coisas erradas. Só que eu ensinava errado porque eu aprendi errado. O dia que eu me deparei com um vídeo do nosso irmão Geraldo Moraes, Dízimo, você foi enganado, esse era o título do vídeo, eu nunca tinha ouvido falar sobre preterismo, eu nunca tinha ouvido falar sobre escartologia consumada. Agora você vê, né? Eu que, graças a Deus, consegui a minha formação, ainda eu considero muito novo, né? Com 21 anos de idade, né? Com 17 anos, antes de fazer 18 anos, já tinha completado meus estudos, não é? Estudo secular. Não é? E depois vieram os outros, né? E eu agradeço muito a Deus. Então, a partir daí, a gente vai começando a ficar com o pé atrás, não é? Quando os pastores, né, convencionais, presidente de convenção do estado, né, me chamou, me convidou para ser consagrado a pastor, eu nunca aceitei, porque na verdade eu já tinha o pé atrás sobre essas coisas. Então o que que acontece, meu querido? A partir daí, a gente vai estudando a Bíblia e a gente vai entendendo que dentro da religião evangélica, os líderes religiosos, ou eles não sabem, ou eles não querem que as pessoas saibam a verdade sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro que foi escrito contendo a história de um povo, e esse povo era o povo israelita. Aí vem as outras culturas, não é? Por exemplo, os gregos tiveram a participação, né, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, né, na Nova Aliança. Então nós observamos que existe tantos personagens na Bíblia, principalmente no Novo Testamento ou na Nova Aliança, que a gente fica impressionado com alguma coisa. Então nós vemos coisa que Mateus fala, não é? Que Marcos não fala. Nós vemos coisa que Lucas fala, que João não fala. Nós vemos coisa que João falou, mas Mateus não falou. Vemos coisa que Lucas falou, mas que Marcos não falou. Então, tem coisas que a gente vai se interessando, e a gente vai estudando e achando as agulhas no palheiro. Por exemplo, o que eu quero trazer hoje é sobre a traição de Judas. Você já aprendeu com os vídeos do nosso irmão Alberto Lírio, o nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, que diabo, Satanás são adjetivos.
Diabo, opositor, Satanás, acusadores, não é? Satã, os acusadores. Então, na passagem de Lucas, por exemplo, no capítulo 22, o versículo 3 e o 4, fala que Judas, ele foi aos principais sacerdotes, eu acredito que principais sacerdotes seriam os sumos sacerdotes, ou o presidente, né? Talvez dali do Sinédrio, Sinedrim, né? Talvez sejam os principais sacerdotes, sejam aqueles que tinham um grau maior dentro do sacerdócio judaico. A Bíblia diz que Lucas registrou que Judas, ele procurou os sacerdotes e os oficiais da guarda do templo, ou seja, os guardas, né? Os guardas, eu nem sabia, não é? Há pouco tempo atrás que eu fui saber que no templo também tinha os oficiais da guarda do templo, né? Como se fosse hoje os seguranças, né, dos pastores, que os pastores andam com segurança. No templo eles pregam que Deus guarda de todos os males, mas quando eles acabam os cultos nos templos, eles têm segurança para andar com eles em avião, nos seus carros particulares, não é? Então é assim, tem um pregador, Davi Miranda, né, que ele pregava dentro de um cubículo, né, dentro de um cômodo, ou dentro de uma vidraça, né, e aquela vidraça continha vidros que eram, não a prova de balas. Então, essas coisas a gente vai observando. Então a gente vê que Judas, ele procurou os oficiais do templo e os principais sacerdotes para combinar de qual forma, qual seria a melhor maneira que ele poderia entregar Jesus ali na traição. Mas existe uma coisa muito importante que você tem que prestar atenção quando você lê o texto e o contexto. E você deve fazer comparações com o sistema religioso de hoje. A passagem de Judas, ela tem muito para nos ensinar, mas muito mesmo. Alguém usa a passagem de Judas só para falar que Judas foi um traidor, que Judas fez isso, que Judas fez aquilo, mas você tem que prestar muito atenção. Meu querido, a Bíblia diz, no capítulo 22, versículo 3, que então Satanás entrou em Judas. Mas se Satanás é acusador, diabo é opositor, então quem foi esse Satanás que entrou em Judas? Esse verbo entrou, ele arremete a quê? Esse verbo entrou. Entrar é fazer a cabeça. Entrar é convencer. Entrar é mexer no pensamento, no raciocínio. Quando a Bíblia diz que então Satanás entrou em Judas, não está falando que um ser maligno abriu a cabeça, abriu a barriga de Judas e entrou dentro de Judas, literalmente. Por exemplo, como que eu vou falar assim? Eu vou entrar na cabeça do meu patrão e vou convencer ele de que eu mereço aumento de salário. Se eu não gosto do meu patrão, ou não gosto da entidade ou da instituição ao qual eu pertenço, eu não gosto, mas eu vou usar de artimanha, usar uma estratégia para que eles aumentem o meu salário, mesmo eles não gostando de mim. Ora, os sacerdotes, sumos sacerdotes, não gostavam de Jesus. Eles não gostavam de Judas, porque Judas era uma pessoa
que era contado como os 12. Então, se eles não gostavam de Jesus, não gostavam dos seguidores de Jesus. Então, por que a Bíblia diz, então Satanás entrou em Judas? Porque, como eu falei, eu tenho que usar uma estratégia para convencer os meus patrões ou a instituição ao qual eu pertenço para que me dê aumento de salário. Então, esse entrar em meu patrão, entrar na minha instituição, entrar na minha patroa, eu quero dizer, convencer eles a fazer tal coisa. Quando a Bíblia diz, então Satanás entrou em Judas, o que seria então, o que era Satanás entrar em Judas? Quem eram os Satanáses que o texto e o contexto está tratando do assunto, se Satanás é acusadores ou acusador? Eu botei no plural aqui, Satanáses, no plural. Então, esses Satanáses está respondido no capítulo 22, versículo 4. Qual é o significado desta frase? Os Satanáses fizeram a cabeça de Judas. Quem fez a cabeça de Judas? Lucas 22, versículo 4. E Judas foi aos principais sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira. O que seria combinar a maneira? Combinar a forma, combinar o jeito de como lhes entregaria Jesus. Meu querido, preste atenção numa coisa. O que você aprende aqui? Assim que os Satanáses entraram em Judas, qual foi a atitude de Judas com respeito a Jesus? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas quando você olha para o sistema religioso, o sistema religioso ensina que quando Satanás entra numa pessoa, a pessoa fica endemoniada, cai no chão, rola, fica balbuciando, fica gritando, fica fazendo isso. Mas quando Satanás entrou em Judas, foi isso que Judas fez? Judas caiu no chão? Judas ficou rolando para lá e para cá? Judas ficou se rasgando, batendo no peito? Não. Ele vendeu Jesus. Assim que os Satanáses fizeram a cabeça de Judas, Judas foi, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Judas sai dali satanizado pelos seus opositores, os opositores de Jesus, e foi trocar Jesus por dinheiro. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Os pastores, eles dizem que uma pessoa endemoniada ou satanizado, ele tem que cair no chão, ele tem que berrar, ele tem que fazer isso, fazer aquilo. Mentira. A primeira evidência de que os opositores, os espíritos ruins, malignos, que é mal, a primeira evidência de que alguém está possuído por esses satanáses é o que eles estão fazendo hoje, vendendo Jesus, não mais por 30 moedas de prata, mas vendendo Jesus pelos seus dízimos, pelas suas ofertas, pelos seus carros, pelas suas motos, pelas suas bicicletas. É assim que o sistema religioso sobrevive, vendendo um nome, vendendo um personagem chamado Jesus por
milhões, dezenas e centenas de reais. A mesma coisa que Judas fez. Ele foi possuído. Ele foi tomado a sua mente por aqueles satanases, os principais sacerdotes e os oficiais da guarda do templo. Você sabia, meu querido, que hoje, quando os pregadores do Brasil aqui, de renome, eles são convidados e eles cobram lá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Aqui próximo à minha cidade de Guarapari, em Guarapari, uma instituição evangélica, a Assembleia de Deus, fez uma festa e convidou um pregador de São Paulo. Um pregador que até político muito famoso no Brasil, pregou muito nos Gideões, ficou rico porque se envolveu com política, hoje deputado federal, foi senador, e ele cobrou 30 mil reais para pregar durante 40 minutos. Só que a igreja não teve condições de pagar. O secretário ligou para ele, isso porque eu conheço o secretário, pediu para ele abaixar o preço. Ele falou que não podia abaixar, porque se a igreja não pudesse pagar, ele tinha 1000 convites para aceitar e para pregar. Ele não baixou o salário. 30 mil reais. Sabe do que eu me lembrei? Das 30 moedas de pratas. Meu querido, é só você observar. O sistema religioso, eles vendem Jesus em todos os cultos, em todas as apresentações, em todas as festividades que eles fazem. Eles colocam cantinas, eles exigem das pessoas os seus dízimos, as suas ofertas. Para anunciar a Jesus, eles cobram muito e cobram muito. Os pastores, presidentes de igrejas, igual o pastor lá no Nordeste, tem um vídeo lá do pastor que ele fala dentro do templo, em cima do altar, que o camarada que não dá dízimo, o sujeito que não dá dízimo na igreja dele, ele não vale $1 furado. Ele não vale nem um papel higiênico se esse cara não dá dízimo. E ele não aceita essa pessoa lá. Sabe o que é isso? O Judas vendendo Jesus até hoje. Aí você não desperta para que saia desse engano, para que saia desse sistema. Após, meu querido, observe uma coisa, após estes satanases entrarem em Judas, a primeira coisa foi ele vender Jesus por 30 moedas de prata. E hoje, eles continuam vendendo Jesus ou não? A primeira atitude, quando você quer se fazer membro de uma instituição dessa, eles te passam o estatuto daquela instituição. E sabe o que eles falam para você? Se você não dizimar, você não recebe a oportunidade, você talvez vai ser até excluído daqui, porque eles falam, ladrão não entra no céu. E fala com eles, pergunta a eles, ladrão não entra no céu. E quem arrecada dízimo sem ser judeu e nem levita? Entraria no céu? E quem disse que um ser humano ele vai entrar no céu? Aonde que está escrito na Bíblia? Aquilo que esses pastores ensinam, que quem não dá dízimo não vai para o céu. Quem vai para o céu fisicamente? Alguém fisicamente vai para o céu, morar no céu? Não. A Bíblia diz, em Eclesiastes 12:7, que a gente morre, o corpo físico. Quem volta para Deus é aquilo que é de Deus. A carne física, quem diz que ela é de Deus? Hebreus 12:9 diz o quê? Que Deus, ele não é pai da nossa carne, de tão corrupta que ela é, de tão podre que ela é, de tão fedida que ela é. O que volta para o eterno Pai
É o Espírito dele que está dentro de nós. A carne, a Bíblia diz que a pátria dessa carne é a sepultura, é o pó. Então ninguém vai para o céu. Ninguém. Só o Espírito de Deus que está em nós é que volta para lá. Então eu quero te chamar a atenção de uma coisa. Ao invés de você ficar achando que você só vai para o céu se você realmente pertencer a uma instituição judaizante, você está enganado. Você precisa estudar a Bíblia com mais seriedade. Continuam vendendo Jesus e você não se dá conta disso. E quem são os verdadeiros Judas? Quem são os verdadeiros endemoniados do século XXI? Os líderes religiosos que vendem Jesus. Mas eles apresentam Jesus diferente da maneira que Judas apresentou. Judas apresentou Jesus lá no jardim do Getsemane, ou Getsemane, prensa de azeite. Eles estão vendendo um Jesus para você que ele não existe. Esse Jesus, ele não é comprado com dinheiro. Ele não é comprado com imóveis. Jesus não. Hoje ele não precisa disso. O Jesus que nós sabíamos que existiu, ele não mais existe. Hoje ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e habita dentro de cada um de nós. Aprenda e saia do sistema o mais rápido possível. Graça eterna.